Opa, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui na telinha da TV Band Vale. Chegamos ao vivo com mais um programa, Os Donos da Bola, cheio de notícias para você que nos acompanha e gosta do esporte da nossa região. E aqui comigo, meu parceiro Antônio Carmo. Boa tarde para você. Dá-lhe Flamengo, Antônio Carmo. Eu ia falar isso, nem precisava. Boa tarde para você, para os amigos que nos acompanham. A gente fala, claro, do esporte da região, é o nosso prato principal, é o nosso assunto, né? Recheado, né? O nosso recheio. Com muita coisa pra gente falar, confusão no vôlei, futebol, basquete e tudo mais. Mas, claro, né? Corintianos, de parabéns pela liderança absoluta do Campeonato Brasileiro, São Paulino com uma grande vitória. E o Flamengo, hein? Que golaço do Paulinho, hein? Né? Que isso! O Flamengo desse jeito vai ser campeão brasileiro, vai ganhar de todo mundo. Deus te ouça, Antônio Carmo. Seguinte, galera, hoje a gente vai falar bastante do clássico quente do Campeonato Paulista de Vôlei entre o Taubaté e o São José. Teve confusão da torcida com o Lorena. Tem muitas pessoas passando a sua mensagem aqui, a sua opinião no nosso Facebook. A gente agradece, a gente vai falar bastante disso hoje. A gente vai falar também de futebol, vamos falar de basquete. Jacareí e São José encerraram aí a primeira fase. Vamos falar da segunda fase, como é que vai ficar, tá bom? Tudo isso você também pode mandar a sua participação aqui pelo nosso Facebook, facebook.com/Os Donos da Bola Vale. A gente agradece sempre a sua participação, tá bom? Vamos então começar falando do assunto quente. Campeonato Paulista de Vôlei, o São José e o Taubaté fizeram um grande clássico no ginásio do Abaeté, como o Antônio Carmo disse, foi 3-2, né? E os taubatianos venceram essa partida. E o jogo ficou marcado aí por uma confusão entre o jogador Lorena e a torcida do Taubaté. Veja aí como foi a partida, depois a gente fala desse fato, tá? Pontos perseguidos com intensidade. Comemorados como em final de campeonato. O clássico entre Taubaté e São José deixou o torcedor inquieto. Dois times levando o peso da eterna rivalidade entre duas cidades. Essa foi a primeira vez que as duas equipes se enfrentaram no Campeonato Paulista deste ano. E se naturalmente, quando elas se encontram, os ânimos ficam à flor da pele, desta vez, um dos jogadores em quadra aumentou essa rivalidade, capaz de despertar nos torcedores amor e ódio, sentimentos tão distintos. O nome dele, Lorena. Lorena tentou se sentir em casa, mas não deu. Ele criou desentendimento com o árbitro. E depois de tanta reclamação, veio o cartão vermelho. Discutiu com o Rafa, do Taubaté, não perdoou os erros dos companheiros de equipe. E nessa mesma intensidade explosiva da noite, o Lorena comemorava. Sem torcedores a favor, dependia só deles para festejar cada ponto. Decepção para os taubatianos. Parece que ele já esqueceu um pouco da gente, mas a gente não esqueceu dele não. Na camisa de muitos torcedores do Taubaté, o nome do Lorena continuava lá. Boas lembranças do passado. A gente que é torcedor taubatiano gostava muito dele, principalmente do saque dele, né? Agora que ele tá no São José, dá uma dorzinha no coração. E no meio da empolgada torcida, Júlia, de 8 anos, reforçava o incentivo no coro do Vai Taubaté. Vai Taubaté! E a incansável Júlia resistiu bravamente, mas se rendeu e sentou para descansar. O Lorena também deixou a quadra para recuperar o desgaste. O encontro entre eles estava traçado. O São José ganhou os 2 primeiros sets, o Taubaté os 2 sets seguintes. E no tie-break, o desempate deu Taubaté. Final de jogo 3-2 para os donos da casa. Os torcedores provocaram e o Lorena respondeu. Ele tentou pular a grade e partiu para cima dos provocadores. E a confusão aconteceu exatamente onde a Júlia estava. Na saída para o vestiário, enquanto recebia apoio deste torcedor do Taubaté, o Lorena chegou a ser agredido. O Lorena é um irmão meu, né? Assim, a gente começou junto, realmente um irmão, assim. Conheço ele muito bem, é um excelente jogador e ele é isso mesmo, essa garra toda, né? Conversando com ele, eu sei o quanto que ele gosta de Taubaté, mas agora ele é São José, tá certo? Ele não tá...
fazendo nada de errado ou nada de estranho. É isso mesmo, todo mundo quer ganhar. A gente esperava a rivalidade sim, o que a gente não esperava é a atitude desse tipo da torcida, jogar água, jogar as coisas na quadra, sabe? A torcida isso aqui é um esporte de pessoas educadas, então a gente tem que cultivar essa cultura. Não tem outro lugar que você vai jogar que acontece isso. Então a gente tem que parar com essa rivalidade, Taubaté, São José, e a rivalidade fica dentro da quadra, entre os atletas, como tem que ser no esporte. A torcida tem que vir, torcer, se divertir e aplaudir no final o espetáculo que eles deram, porque foi um espetáculo de voleibol. Não tem que um torcedor estragar isso. O pai da Júlia ficou inconformado com a situação. Foi perder é natural. Um dia a gente pode ganhar aqui, outro dia a gente pode perder aqui, isso é natural. É que como tem esse confronto de torcida adversária, infelizmente aconteceu esse caso. Eu acho que eu não tinha que vir aqui tirar satisfação, mas eu acho que nós jogadores não temos o direito de receber copo de água ou alguma coisa dentro da quadra. Então isso aqui não é jogo de futebol, isso aqui é jogo de voleibol. Voleibol não tem briga, voleibol tem respeito. Então hoje alguns torcedores vieram aqui, não todos, que eu conheço muito bem quem são, não tiveram respeito. Mas para a Júlia, Lorena não era o vilão. Eu ainda gosto dele. E ela, mais uma vez, incansável, chamava pelo ídolo. E o encontro veio. E na tumultuada noite de brigas e confusão, o exemplo veio dessa pequena gigante, capaz de selar a paz. São duas situações diferentes. Comportamento da torcida e comportamento do jogador. No vôlei, o jogador não pode vibrar o ponto virado para a torcida ou virado para o time adversário. Tem que ser de costas, não é? O que não aconteceu ali com o Lorena, que ele estava vibrando muito ali. E aí, Antônio Carmo, a gente tem a seguinte posição. A torcida dele, né? Torcida Quando só vibra se for... com a torcida adversária é provocação. Exatamente. Então tem o comportamento do Lorena, que a gente sabe que o jogador não pode perder a cabeça dessa forma, né, cara? Andressa, o que fica de bom nisso tudo aí, vou colocar uma parte boa, é que essa rivalidade, ela vai render aflorar, muito, né, vai cara? dar muito mais, vai crescer, vai ser um negócio espetacular, Sim. né? O ginasta nem estava lotado, né? Aliás, falando nisso, amanhã, Ricardo Navajas, você torcedor do Taubaté, fique atento. O Ricardo Navajas, gestor do vôlei taubatiano, estará conosco aqui para falar possivelmente o final da parceria com o São Paulo. Não está dando certo, São Paulo não tem, o São Paulo não está pondo dinheiro dele. É a empresa que patrocina, que já não botou dinheiro no futebol feminino, que acabou com o futebol feminino. E provavelmente também ele vai anunciar aqui amanhã conosco o fim dessa parceria com o São Paulo. Não é fim do vôlei, gente. O vôlei do Taubaté continua forte do mesmo jeito. A Funvi, que é a mantenedora, é o que bota mais dinheiro, a Prefeitura de Taubaté, os parceiros do Ricardo Navajas, vai, pelo jeito, tirar o distintivo do São Paulo. Agora vai ter que correr atrás de outros patrocinadores para suprir manter, essa necessidade, por exemplo, né, cara? uma contratação como do Lucarelli, por exemplo, que é muito caro. Aí, André, voltando a falar, acho que a rivalidade é bacana, ela é legal, só que não pode ser extrapolada. Isso que foi falado por muitos aí. Eu não estive lá, não vi o jogo, a gente está vendo as imagens, aliás, numa matéria espetacular do Otávio Baldin, com a sua intuição, Madonna, com a sua qualidade, com o Madonna lá filmando, mostrando tudo o que aconteceu, né? Fatos lamentáveis, aí o rapaz, alguém passou por trás, deu um tapa ali no Lorena, o Lorena tentando invadir a arquibancada para brigar com o pessoal. A gente sabe que o torcedor isso às vezes extrapola também, Carmo, e xinga o jogador disso ou daquilo, e o jogador também às vezes se sente no direito de responder, né? Tudo isso é que o Lorena foi um ídolo em Taubaté, e eu não sei, eu tenho a impressão de que ele saiu sentido de lá. Eu acho que... O Dante nem apareceu, né? O Dante tranquilo, o Alberto... O Dante também tem a característica um pouco mais sossegado, mais clássica, mais tranquila. O Lorena é explosivo. Mais ele é explosivo, mesmo. Até na entrevista que ele deu antes do jogo, nós reproduzimos aqui semana passada, ele falava do jogo e tal, eu dizia, ele está com sangue nos olhos, né? Vai pro jogo. Ele tem que defender o time do qual... Como disse o Rafa falou isso aí, está defendendo. Há que se ter um pouco de calma em tudo isso, não deixar, Andressa, que isso aconteça mais, não passe para um próximo jogo, as duas equipes no Paulista não jogam mais, pode acontecer um encontro aí numas quartas de final, numa semifinal, pode acontecer. Pode ter aí muito um mais jogo lá e outro cá, um em São José, outro em Taubaté. Na Liga Nacional, as equipes vão se enfrentar em São José e em Taubaté, e há que se ter o respeito, torcida de um lado tem que ir torcer na outra cidade sem nenhum problema, com toda a segurança, com toda a garantia. Agora, isso tudo mostra a rivalidade. Ficou claro que o Lorena
ele tem algum sentimento, ficou alguma coisa apertada nele aí, nessa saída do Taubaté, porque a vibração dele era maior do que devia, talvez. E a gente olhando viu torcedores assim, ali do Taubaté, a gente sabe que sempre são alguns torcedores que atrapalham, né? Aqui no nosso Facebook, agora, Carmo, o exemplo da menininha da Júlia é fantástico. Fantástica, né? Maravilha. Mesmo acontecendo tudo isso, ela ainda continua a admiração. E tal. E Lorena, depois do jogo também, sempre nos perdoam, né? é verdade, abaixou a adrenalina. Foi pedir desculpas. Tal, foi lá, conversou. Tudo tem que ser resolvido da melhor maneira possível. Não pode ficar resquícios. E entre torcidas que aí nas redes sociais a coisa ferveu, um chamando outro de bandido. De assassino. Não, já vamos devagar. Foi um fato que não deveria ter ocorrido, mas tem que ser bem resolvido. Ó, aqui no nosso Facebook, muitas participações. E nós não falamos do jogo, hein? Não falamos do jogo, vamos falar disso ainda. Eu falei que ia ser 3-2 para alguém, acertei. É verdade, ó. Hamilton Ramos de Oliveira, Simone Toledo, a Laiane Fontes, Éder Ribeiro, Wagner Dia dos Santos, Valmir Pires, Lourdes Orbetelli Vioto Toshi, que faz parte da torcida organizada, a Rita Cássia, a Gisele Alex, o Davidson Ribeiro, Nando Meirelles, Nilson Miranda Júnior, quem mais aqui? Deixa eu dar uma olhada, Gilson de Souza e o Cartonagem Jacareí. Todos eles aqui falando basicamente a mesma coisa, que o jogo foi fantástico, mas que houve Esse fato tirou o foco do jogo, do jogo. É como um jogo de futebol quando a arbitragem acaba tirando o foco ali de um grande jogo. Aí foi o fator Lorena, né? E os torcedores do Taubaté estão pedindo aqui um pouco mais de paciência aí com os torcedores do São José, que alguns estão chamando a torcida de Taubaté de assassinos, de o Lorena mais alguns reclama, outros por exemplo, com razão. aqui. Eu não estava lá, não vi, não pude ir ao jogo. Perdi um grande jogo, devia ter lá. Se alguém jogou água Parece que garrafa, foi lançado um copinho de água. Isso não pode acontecer. Jogador. Como disse o Lorena, o vôlei é diferente do futebol, é muito mais tranquilo. Agora, tanto a torcida quanto o jogador não pode perder a cabeça, mas o jogador ele tem que manter mais a cabeça do que a torcida. Né, se ele se controla, ele controla a torcida, né? Agora, em termos de jogo, que partida, hein? Eita. São José de novo abriu 2-0, como havia acontecido contra o César, e tomou a virada. O Taubaté embalado em casa, não queria perder. Muito mais valorido assim, né, cara? Um jogo fantástico, espetacular. O São José ficou muito perto de fechar o jogo, faltou pouco para voltar de Taubaté com uma vitória realmente que seria maiúscula. Mas, Taubaté correu atrás com o apoio da torcida. Belíssimo jogo, grande vitória do Taubaté, grande atuação do São José também. São José volta a jogar agora na quinta-feira em casa no Tênis Clube e o Taubaté joga na sexta-feira contra o Campinas fora de casa. A gente vai falar bastante desse jogo, desse clássico ainda, de tudo que aconteceu entre a torcida. Você pode continuar mandando a sua opinião aqui pra gente. Daqui a pouquinho vamos falar de basquete, futsal, futebol e muito mais pra você. A gente volta já.